essas pessoas, Senhor, que sofreram queimaduras graves, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, a me tocar nessas pessoas, meu Deus, aliviar essas dores, que elas possam suportar, meu Deus, meu Pai, esse processo, Senhor. E ali, meu Deus, serem livres, meu Pai, da morte, meu Deus. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, recebe, meu Pai, os nossos louvores que queremos entoar nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus. A qual tem para tirar da vida de muitos, o Senhor nos fala, para nos afastar dos pais que tem nos mãos. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixar uma mensagem para os irmãos que está em Salmo 133. Glória a Deus. Salmo 133. Glória a Deus. Salmo 133. Glória a Deus. Ó, quão bom e quão bom suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. É mais fé, amor, mais amor. Quem não tem fé só Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Mais uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batista os que creem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Opera maravilha, Senhor, manda poder. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. Se você está nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você está nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Glória a Deus. Vamos receber nosso irmão Evanilson com palmas para Jesus. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor Jesus, cantando o hino de número 192 da harpa cristã. Vamos louvar o Senhor Jesus, cantando o hino de número 192 da harpa. 192. Pelo mundo brilha
acende a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, rei de culpa nos livrou, como o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, temas do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, que oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus! Recebeu o missionário José Márcio como para Jesus? Pai do Senhor, irmão. Irmãos, eu tenho um pedido especial para fazer para a igreja. Os irmãos sabem que tem o projeto da obra em Guiné-Bissau, né, irmão? Esse projeto não morreu. No meu tempo, no tempo do pastor Eduardo, já deveria ter acontecido, mas quem lidera essa questão de tempo, de forma, de jeito é Deus, não somos nós. Então, você ainda não estou lá, porque alguma coisa Deus ainda está fazendo, né? Mas nós temos lá uma tenda de oração, viu, irmãos? Hoje eu mostrei foto para alguns, uma palhocinha, sabe? Eles buscam a Deus, eles não tem muito esclarecimento das coisas. Quem é responsável por lá é a irmã Lotte, viu? Ela, o esposo dela, e algumas outras pessoas da família dela que procuram a paz de Deus lá nessa tenda de oração. Então, irmãos, eu tenho sempre contato com eles. Uma das pessoas que vai ser muito importante, e é muito importante nesse processo lá na Guiné-Bissau, é o irmão Alfredo, de Luxemburgo. Ele é africano e mora em Luxemburgo, né, irmãos? E os pais dele são separados. Ele mora com a mãe dele. Ele sofreu um acidente quando era adolescente, ficou tetraplégico. Inclusive, ele trabalha numa instituição lá em Luxemburgo que tem pessoas com o mesmo problema dele, né, irmãos, de locomoção. E ele é que está imbuído nesse negócio, né, irmão? Então, meus documentos estão prontos já tem uns 3 ou 4 anos, ou mais, talvez, está tudo prontinho, esperando a hora de Deus, meu passaporte, questão de coisas encaixadas. Mas o pedido que eu tenho para fazer para vocês em relação a essa festa de oração, para Deus dar graça para eles, porque eles não desistiram, estão esperando ainda. E quando eu ligo lá, consigo falar com alguém, irmão, então vem sim, missionário, estamos esperando, sabe? Você vê que eles têm sede, irmãos, né? Tem muito tempo já, mas eles não esmoreceram, viu? E o pai do irmão Alfredo, irmãos, ele mora em Bissau, que é a capital de Guiné-Bissau. E vai ser muito importante também na obra, porque ele mora lá, né, irmãos? E lá a maioria deles são muçulmanos, né, irmão? Tem 4 esposas, enfim, mas estão mudando muita coisa, sabe? Através da gente conversar, isso já está mudando. Quando Deus estiver lá, que vai desbravar mesmo, né, irmão? Mas o que acontece? Ele tem um neto, o nome desse menino, acho que é 13 ou 14 anos, é CJ. E esse moço já pega ele igual o demoniado da Darena. Ele espuma, bate a cabeça na parede e faz, né? Fica num estado lamentável.
Quando eu oro para ele no telefone, o diabo vai embora, irmão, com a benção. Ele fica 10, 15, 20 dias bom, mas aí depois o diabo volta, porque dá lugar, né, irmão? É lógico que o diabo deu lugar, não tem conversa, né? Ele entra sem pedir licença. E o que eu quero pedir para os irmãos, que os irmãos me ajudem em oração para Deus libertar esse moço, esse jovem, viu, irmãos? Para já começar a dar testemunho do nome da igreja aqui, que é importante, né, irmãos? Irmãos, eu oro, o menino fica com a benção, passa o dia, o diabo toma conta de novo, sabe? Mas, os irmãos, por favor, quando for jejuar, interceda por esse jovem, não, ele é Cílio, e também pela obra inédita, irmãos, o tempo é de Deus, mas os irmãos oram para Deus preparar. Eu mesmo tenho muita vontade de ir, né? Já tem outra pessoa aqui da igreja que já está escalada para ir comigo, ele já está, né? Então Deus está formando já essa equipe para mandar para lá. Os irmãos oram para você ir com carinho, irmãos, porque aqui o continente é muito sofrido. A macumba, a bruxaria lá, o negócio lá é bem diferente daqui, sabe, irmãos? Lá o negócio é feio. Mas quem tem o Espírito de Deus não tem, né? Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Amém? Os irmãos, então, por favor, orem por eles. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Quero mandar Gabriel com palma para Jesus. Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, na doce e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Exalta mais a Deus, igreja, com as palmas. Jesus está aqui na igreja por devoção do Filho de Deus. Quero convidar minha esposa, glória a Deus. Vamos louvar a Deus, foi no 292 da harpa cristã. Exalta o Rei Jesus, igreja, não cesse de glorificar o Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Ao Deus do perdão, ao sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração, ao sangue de Jesus Cristo, ao poder real, que limpa todo mal, e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo, desgaste eficaz, só o sangue de Jesus Cristo, desgaste de paz, só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo mal, e nada divinal, só o sangue de Jesus Cristo, pode me curar, só o sangue de Jesus Cristo, e no mal me libertar, só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo mal, e nada divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real, que limpa todo mal, e dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos receber nosso irmão Roberto com palmas para Jesus. Meus irmãos, capaz, tudo bem? 141. E eu vou convidar o irmão aí para louvar comigo, o Lucas Pedroso, para ficar afiado. Glória a Deus. Glória a Deus.
Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aonde que há de meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, homem ferida sobre a cruz, e aqui sempre meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus, acho prazer em te seguir, êxtase e paz sentir, você amigo, eu querer, ouso me traz de obedecer, e aqui sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, venceu o seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. A igreja sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz, lá me conosco, velho eu, agradecido, retribuiu, e aqui sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, pede-me tudo, meu Jesus. Mais obras. Mais alguém quer adorar o Senhor? Vamos receber nosso irmão amigo com palavra. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito bom da garganta, mas vou tentar louvar um hino. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa
tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final dessa lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber nossa irmã Cris com forma de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Eu quero louvar o Senhor, glória a Deus. 196, aleluia. Vamos louvar o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 196 não, é 193, aleluia. Glórias a Deus. Se tu me amas, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus. A palma para Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Está louvando o último louvor para a glória do Senhor. E logo após passamos para o nosso irmão Isaías.
Senhor, tudo sondaste e conheces o coração, sabes do nosso deitar e do nosso levantar. Com seus olhos, como chama de fogo, estás a contemplar e de longe entende os nossos pensamentos. Cercaste o meu andar e conhece o meu caminho. Senhor, somos pequenos, queremos em Ti buscar. Aleluia! Nos ajude a caminhar, Deus de guerra que está neste lugar. Te adoraremos pelas Tuas maravilhas e da minha alma sabes muito bem. Antes de falar, já sabes, aleluia, que eu sou dependente de Ti. Preciso ter Sua presença para prosseguir. Somos falhos e carentes, ainda bem que cuidas de mim. Senhor, somos pequenos, queremos em Ti buscar. Nos ajude a caminhar, Deus de guerra que está neste lugar. Te louvaremos pelas Tuas maravilhas e da minha alma sabes muito bem. Vamos receber nossas mãos aí com palmas para Jesus. Fala, uma igreja com a paz do Senhor, amém? Nossa, nós juntamos tanto que o diabo está tantas pessoas, principalmente os de ser crente, que a gente conhece muita gente, né? Aí, eu estava hoje bem tranquilo lá no... esqueci o lugar, mas aí a pessoa falando um negócio lá, e essa pessoa estava bebendo muito, né? Aí, mas ele ainda falou que é pastor ainda. Agora a pessoa não entender, tanto que ela não engana a pessoa. Então é tempo de nós firmar nessa doutrina, não, porque é difícil de hoje em dia, né? Essa pessoa está escandalizando a obra de Deus, né? Escandalizando o nome de Deus, né? Falando que é pastor e enxugando umas, né? Tomando calicinha esses dias, né? Então está escandalizando, né? E hoje é o primeiro dia da campanha, né? E o tema, vamos saudar os ouvintes, o irmão Miguel. A paz do Senhor, irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus, amém?
no canal do nosso diácono Gabriel. E quem está com a oportunidade hoje está trazendo a palavra é a irmã Neubaís, né? Neubaís. Ela sabe o nome da canção, o tema da canção, esqueci. Esqueci. A irmã está ilustrada mais. Vamos receber a irmã com Paulo para Deus? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, vamos louvar um corinho. É o 645. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais falas para Glória a Deus. Peço que os meus irmãos e irmãs se coloquem de pé, não em reverência a mim, mas a palavra do Senhor, que se encontra em Isaías. O tema-chave é perto está a minha justiça. Isso. Glória a Deus. O tema-chave é o capítulo 40, versos 31. Mas estarei lendo no capítulo 40, versos 15 primeiro. Amém? Isaías, capítulo 40, versos 15. Glória a Deus. Vamos esperar uns pelos outros. Isaías, capítulo 40, versos 15. Logo depois do verso 31. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Versos 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Capítulo 41, versos 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Versos 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco essa noite. A Te louvamos, ó Pai, e engrandecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na casa do Senhor,
que é chamada casa de oração. Meu Pai, que nós venhamos a diminuir, mas que o Espírito Santo do Senhor venha crescer. Fala conosco, Senhor, esta noite, ó Pai, conforme o vosso querer, conforme a vontade do Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, as minhas iniquidades, mas me ajuda, Senhor, a melhorar, nos ajuda a melhorarmos. Pedimos a Ti, Senhor, venha alimentar a nossa alma, porque nem só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, poderoso, é o Deus, meu Deus, que fala com cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Amém e amém. Mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. O tema central da pregação é: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E aqui logo mais na frente fala também, aonde eu li, sobre não temas, porque eu sou contigo. Aleluias. Verdadeiramente, irmãos e irmãs, o Senhor é com aqueles que têm a fidelidade com Ele, são fiéis a Deus. Porque verdadeiramente na palavra do Senhor fala que não há um homem justo sobre a face da terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós falhamos, mas quando nós nos arrependemos e nos esforçamos de todo o nosso coração para fazer a vontade do Senhor, eis que nós já não estamos mais sozinhos. Porque Jesus, Ele morreu por nós, mas Ele falou para cada um que estava ali: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo do Senhor. É um grande presente que o Senhor nos deu para que nós venhamos a suportar as adversidades. Porque verdadeiramente, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E nos tempos finais, muitas legiões estão sendo soltas ali do inferno para atormentar os habitantes da terra, para fazer ali que as pessoas não venham amar mais o seu próximo, venha ter guerras, derramamento de guerras, mas tudo isso está na palavra do Senhor. Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Porque Jesus, Ele nos avisa, Ele nos alerta que antes da sua vinda iria acontecer todas essas coisas. Mas o Senhor também nos falou para que nós não venhamos a temer tudo isso que está a acontecer e coisas ainda que vão acontecer, porque o Senhor é conosco. Mas antes o Senhor conosco, estando ali nos fortalecendo do que toda legião que está ali do inferno, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós sabemos que tudo que o Senhor falou para nós, Ele é justo, verdadeiro, santo e fiel para cumprir. Mas muitas vezes a nossa incredulidade atrapalha o Senhor ali fazer maravilhas para que nós venhamos a ver ali e cada dia mais glorificar a Deus. E nós não devemos ali deixar a incredulidade, a dureza do nosso coração atrapalhar o mover do Senhor em nossas vidas. Porque todos nós sabemos o que nós fazemos. Desde ali de quando nós levantamos, abrimos os nossos olhos, tudo o que nós fazemos durante o dia, o Senhor vê e o Senhor contempla. Mas muitas vezes o Senhor quer que nós venhamos a exercitar a nossa fé. Porque tem faltado ali um pouco mais de perseverança, fé, crer nas coisas que você não vê, mas você ali, pela fé, você vê acontecer. E o Senhor, Ele quer uma fé mais avivada da igreja, que nós venhamos a nos preparar cada dia, porque a vinda de Jesus está próxima. Tudo está testificando que Jesus está voltando, mas muitos não querem ali se abster das coisas deste mundo, porque sabemos, meus irmãos e irmãs, que se nós entendermos para as coisas da carne, nós vamos perecer, mas se nós entendermos para as coisas do Espírito, nós vamos ter vida e vida com abundância, porque as coisas do Espírito é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E Deus, Ele não tem parte com aqueles que estão no pecado, mas o Senhor os ama e dá oportunidade para que os tais venham se arrepender. Assim como noutrora nós também estávamos no pecado, na iniquidade, e quantas vezes o próprio diabo já não falou para o Senhor: Senhor, aquele ali está no pecado, eu quero ceifar, eu quero levar
para o inferno, mas o Senhor falou: a minha palavra prevalece. Você não vai tocar, porque no meu tempo aquela ali vai ser meu servo, minha serva, e vai ser usado nas minhas mãos com poder e ousadia do meu Espírito. Então o Senhor, Ele tem cada um de nós por pedras preciosas. Muitas vezes a nossa parentela pode falar: você não vale nada, mas para Jesus nós temos valor. E Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele pagou um preço tão caro que Ele morreu por nós pecadores. Nós não merecíamos aquele sacrifício que o Senhor fez por nós, porque nós somos errantes, nós somos falhos. Quantas vezes nós queremos fazer o bem e ainda tropeçamos e ainda pecamos contra Deus? Mas quando nós nos humilhamos e ali pedimos perdão perante as potentes mãos do Senhor, eis que o Senhor, Ele nos perdoa. Ele lava as nossas vestes espirituais no teu sangue, para que as nossas vestes espirituais venham a ser mais alvas do que a neve. Porque o cuidado que o Senhor tem, o zelo que o Senhor tem com cada um de nós é muito grande. Porque quando Jesus morreu ali, Ele padeceu por cada um de nós, pelos nossos pecados. O Senhor foi moído, a sua carne ali sofreu grandes angústias. Antes de acontecer ali a morte do Senhor sobre a cruz, o Senhor tinha ido ali orar. E ali a angústia estava tão grande que o Senhor suava gotas grandes de sangue, porque Ele sabia o que Ele iria passar por cada um de nós. E ninguém iria suportar o que Ele iria passar, a não ser Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Nós, meus irmãos, estamos na presença do Senhor, porque Jesus, Ele morreu por nós. Ele deu oportunidade. E nós também escolhemos ali a estar na presença de Jesus. Porque no momento que o Senhor, Ele permite de nós ouvirmos a palavra, aí nós temos a nossa escolha de acertarmos ao Senhor ou não. Mas muitas pessoas não têm escolhido a Jesus. Mas ali o mundo tem ali seduzido muitas almas. E nós não podemos deixar o inimigo de nossas almas nos seduzir. Porque sabemos, meus irmãos, que nós estamos de pé, mas pela graça de Jesus. Para nós cairmos é muito fácil. E muitos às vezes não prestam atenção que o diabo, ele não vem ali com chifre, aquela coisa toda. Ele vem devagarzinho. Ele começa a esfriar o crente na oração. Começa a jejuar ali, fazer que o crente não venha mais jejuar, não venha mais ter intimidade com Deus. E ali venha a ser fraco espiritualmente. Então o inimigo, ele vai tramando muitas coisas para que aquela vida venha se distanciar de Deus. E ali quando a pessoa se distancia de Deus, é um alvo fácil para o diabo. Mas nós temos que a cada dia orarmos uns pelos outros, porque todos nós passamos aflições. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos passar aflições. Mas o Senhor fala para que nós não venhamos a nos entristecer, porque o que está nos esperando é grande. É podermos estar ali morando de eternidade em eternidade ao lado do Senhor. Meus irmãos, a promessa que o Senhor fez é muito bonita para cada um de nós. E o Senhor quer de nós fidelidade. Quer de nós ali a renúncia do pecado, a renúncia do mundo, das coisas que vão passar. Porque assim como Moisés, ele nasceu ali e depois foi criado, pela filha de Faraó, mas ele renunciou toda aquela glória que era passageira e preferiu a glória que é eterna. Ele preferiu servir ao Senhor, mesmo que ele passasse tantas aflições, porque o povo ali muitas vezes se rebelava contra Deus, e ele ali teve a humildade, e ele olhou e orou para o Senhor ter misericórdia, porque as pessoas têm ali a tendência de se desviar dos caminhos do Senhor. Mas hoje em dia, meus irmãos, não é diferente. Se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Jesus, nós vamos nos desviar da presença do Senhor. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a nos desviar, mas que nós venhamos a permanecer fiéis até o fim, porque só vai receber a coroa da glória aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que não deixarem ali o inimigo ludibriar, porque sabemos
que muitas vezes o inimigo arma determinadas coisas para nos entristecer, mas o Senhor, Ele está conosco. Nós não podemos confiar no nosso braço, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, em nós mesmos, mas nós temos que confiar no Senhor, porque é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta. Porque quantas vezes nós estamos na igreja sorrindo, conversando com o irmão, conversando com a irmã, tudo bem? Mas só o Senhor sabe as lágrimas que tu tem derramado. E o Senhor tem colhido todas as tuas lágrimas. E no tempo do Senhor, o Senhor vai prover este algo que tu estás a pedir. Porque o Senhor se agradou deste algo que tu pedires. Mesmo que tu não vejas hoje o agir ali do Senhor, mas o Senhor está trabalhando. O Senhor não esqueceu deste algo. E o que o Senhor tem falado pelo teu intermédio da tua vida é muito grande. Então não desanimes, mas confia no Senhor, porque o Senhor, Ele vai prover este algo que tu tem tanto pedido. Porque o tempo é determinado, é do Senhor, mas o tempo é breve. Aleluia. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão desapercebidos que nós esquecemos como o tempo tem passado tão rápido. Parece que foi esses dias, eu me lembro que eu aceitei Jesus e já está indo na caminhada, em torno de quase 5 anos. Então os tempos têm sido abreviados, mas na palavra do Senhor fala que os tempos têm sido abreviados por amor dos escolhidos. Então o Senhor tem um amor por cada um de nós. O Senhor não quer que nenhuma alma venha se perder, porque o Senhor, Ele fica triste quando as almas ali morrem sem salvação. Porque na palavra do Senhor fala que após a morte segue-se o juízo. Ou é céu ou inferno. Ou é estar perto de Deus, ou ali distante de Deus. E isso é a eternidade. Então devemos pensar muito sobre a eternidade. O que nós estamos fazendo hoje refletirá no nosso futuro, com Cristo ou sem Cristo. Nós já não somos mais inocentes, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós sabemos o caminho, a porta estreita. Nós sabemos o caminho que é a porta larga. Mas se nós permanecermos firmes com o Senhor, fiel ao Senhor para ali nos dar força e graça para nós entrarmos na Nova Jerusalém. Porque nós de nós mesmos nós não podemos nada. Assim como Jesus falou, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus, Ele tem um amor tão grande por cada um de nós. Mesmo assim, o inimigo, ele, por raiva, por ódio, porque o inimigo, ele tem ódio de cada um de nós, porque nós podemos entrar na Nova Jerusalém, e o diabo, ele foi lançado de lá por causa da sua rebeldia, por causa da sua soberba, porque ele queria ser mais do que Deus. E quem poderá ser mais do que o Criador? Aquele que formou o ser humano do pó da terra, aquele que soprou na narina do ser humano e ele teve vida com abundância. Ele é tudo. E nós sem Deus nós não somos nada. Nós sem Deus nós não podemos nada. Então venhamos nós a cada dia glorificar ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem prazer de ouvir o louvor dos seus servos, servas. O Senhor tem prazer de ouvir a nossa oração, porque a nossa oração sobe com um cheiro suave às narinas do Senhor. E tudo está depositado diante do Senhor lá na glória. Às vezes você fez uma oração há muitos anos atrás e você pensa, Jesus não vai me responder mais não. Já passou muito tempo. Mas o Senhor manda te falar que é um tempo determinado a todas as coisas. E Ele vai te surpreender de tal maneira que tu irás ali se alegrar de tal maneira que será algo muito grande. O que o Senhor tem ali para te surpreender. Então não deixa o seu coração se entristecer, mas se alegra no Senhor, porque a graça de Cristo passa na tua vida. Mais palmas para Jesus. Aleluia. Estarei lendo aqui em Amós, capítulo 4, versos 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aqui quando fala Israel, era uma nação. Mas Israel hoje, meus irmãos, representa cada um de nós. Nós somos a noiva separada, imaculada, esperando a volta de Jesus, esperando a volta do Cristo, aquele que morreu, padeceu, mas ao
terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que criou todas as coisas e fez todas as coisas para a sua honra e a sua glória. Então nós estamos a esperar a vinda de Jesus. Vai ser um acontecimento único, porque quando Jesus buscar a sua noiva, aqueles que subirão, aqueles que vão ser arrebatados, irá descansar com o noivo. Mas aqueles que ficarem sobre a face da terra, estes tais irão passar aflições e já não tem mais salvação. Na palavra do Senhor fala também algo muito interessante. As 7 taças da ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. E ai daqueles que estiverem aqui nesta terra, aqueles que não prepararam os seus caminhos, aqueles que não prepararam para a vinda do Senhor, porque o Senhor tem batido em muitos corações, o Senhor tem alertado a muito, muda isso, muda aquilo que não me agrada, mas muitos ainda têm o seu coração duro de pedra. Mas nessa noite o Senhor, Ele vai quebrantar, Ele vai esmiuçar o teu coração, para que tu venha entender que não é da tua maneira, não é da tua forma, mas é da maneira do Senhor, porque o Senhor, Ele é o Criador, e eis que tu és a criatura. E perante ao Senhor vai se dobrar todos os joelhos, e todos vão confessar que só Jesus é o Cristo, que só Jesus reina para todos sempre. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o pecado já é às portas. E se nós não termos frutos dignos de arrependimento, eis que o Senhor, Ele vai cortar e lançar fora. Não é o desejo do Senhor que nenhuma alma venha estar no inferno, mas todos que estão lá escolheram o pecado, se afastaram de Deus e preferiram o pecado, a iniquidade. E o Senhor, Ele é justiça, Ele é amor, justiça e fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque ali você caindo na mão de alguém, você pode até ser liberto, livre, alguma coisa, mas aquele que cai na mão de Deus, não tem como escapar, porque Deus, Ele é tudo, Ele tem o poder, a ciência, e mais palmas para Jesus. Glória a Deus. E o Senhor nos convida para que a cada dia nós venhamos a estarmos preparados para a sua vinda, porque a vinda de Jesus vai ser algo muito tremendo, muito bonito para aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que não renunciar a si próprio, não tomar a sua cruz e ir após a Cristo, que não querem obedecer os mandamentos de Jesus, são indignos de entrar no reino dos céus. Porque em Apocalipse fala que na Nova Jerusalém não entrará nada que a contamine, mas só vai entrar aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. É algo tremendo, meus irmãos. É algo assim que o mundo não te oferece. Mas Jesus, Ele se fez carne. Ele sendo ali o Deus, Ele se esvaziou da sua glória, morreu por cada um de nós, para nos dar essa oportunidade de salvação. Esse é o amor genuíno, o amor verdadeiro. E tudo se resume na palavra do Senhor, ao amor. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, igualmente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume ao amor. Nós devemos a cada dia amar ao Senhor a mais e mais, se apegar a Jesus mais e mais, porque tudo que está acontecendo ainda vai piorar. As coisas que nós estamos passando, às vezes é enfermidades, às vezes tem tantas coisas ruins que acontecem no mundo, mas isso daí ainda é o princípio das dores. Tudo isso vai piorar muito, mas fiel é Jesus que vai nos ajudar, mas somente se nós querermos perseverar na sã doutrina, porque a santificação, sem santificação ninguém terá Deus, e a santificação ela é composta por corpo, alma e espírito. E tudo isso, meus irmãos, para nós nos santificarmos, devemos orar, jejuar, ler a palavra do Senhor e também vigiar. Porque o que entra na boca não contamina o homem, mas é o que sai. E muitas pessoas falam palavras sem pensar, e isso entristece o
Espírito Santo do Senhor. Devemos vigiar em toda maneira que nós agirmos, seja na frente dos irmãos, seja no nosso lar, seja na frente dos ímpios, porque na palavra do Senhor fala que ao nosso derredor tem uma nuvem de testemunha. O Senhor está vendo o que nós estamos fazendo, o diabo também está vendo, e aqueles que estão ali, se estiverem ali próximos, também estão vendo. Então nós não podemos escandalizar o nome do Senhor, porque vinda é a volta de Jesus. E nós devemos a cada dia nos preparar. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Estarei lendo em Sinfonias, capítulo 3, versos 1 e 2. Ai da rebelde e contaminado, da cidade opressora. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Ai de todos os moradores da terra que deixarem ao Senhor, que não quiserem ali aceitar a Jesus, mas preferiram o mundo de prazer, porque tudo que nós fazemos vai chegar um tempo determinado que nós vamos colher. Tudo, meus irmãos. Se nós estivermos na presença do Senhor se esforçando, nós vamos ter galardão lá no céu. Mas da mesma maneira, se nós não estivermos na presença do Senhor e fazendo as coisas que agradam o diabo, nós vamos ter também ali com algo que nós vamos receber, que é a condenação eterna da nossa alma. É a perdição eterna, e ali já não mais há o que fazer. Lá no inferno, as pessoas não se governam. Lá é onde o fogo não se apaga. Ali onde os bichos não morrem. É coisas feias, meus irmãos. É coisas horríveis. Lá no inferno é um cheiro muito forte, um cheiro muito fedorento, meus irmãos. E as pessoas trocam Jesus. Jesus quer tudo. Jesus, ele é tão bondoso que até o fôlego de vida para os ímpios o Senhor dá. Porque até o último segundo o Senhor quer salvar. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Porque o Senhor não criou o inferno para lançar o ser humano lá. Mas todo aquele que deixar ao Senhor e preferir as coisas do mundo e não se arrepender em tempo vai ser lançado lá. Porque o Senhor não tem parte com a iniquidade. O Senhor é puro, o Senhor é justiça, o Senhor é a verdade, com o Senhor não habita a mentira. Então nós devemos nos preparar, porque Jesus, ele já tem ali mostrado a muitos e vai continuar a mostrar que a sua vinda está próxima, que não é tempo de nós ali estarmos desanimados, achando que não tem mais o que fazer, porque o que nós estamos passando aqui é uma pequena luta. Imagina, meus irmãos, quando nós estarmos na glória, junto do Senhor Jesus, louvando ao Senhor Todo-Poderoso, podemos nos alimentarmos das árvores, que vai ter o seu fruto, que vai dar na estação de cada ano. É algo tremendo, meus irmãos. Podemos imaginar a glória de Jesus, porque lá tudo tem vida. É algo tremendo. E muitas vezes nós estamos aqui nos lamentando, reclamando disso, daquilo. Nós devemos se alegrar mais no Senhor, porque o preço maior o Senhor pagou para nós, que foi ali o derramamento do seu sangue, para que todos aqueles que creiam nele tenham vida e vida com abundância. Mas aqueles que não creem já estão condenados. E não é o Senhor que vai condenar, mas a palavra do Senhor, porque essa palavra está sendo pregada aos 4 cantos do mundo, e muitas pessoas não querem aceitar. Mas ai daqueles que não quiserem a Jesus. Mas feliz é aquele que tem todo o seu coração e confia no Senhor. Porque como diz na palavra aqui, né? Não confiou no Senhor seu Deus, nem se aproximou do seu Deus. Então nós devemos se aproximar do Criador e não deixar ali as coisas nos entristecer, mas a cada dia ser fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel, amém? E Ele não nega a sua palavra. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos orar assim? Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus.
O Senhor manda falar para o missionário José Omar que o Senhor tem algo para entregar para os missionários. Receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor manda falar para a nossa irmã Karine que ele está dando um livramento ao bebezinho recém-nascido. Amém? Receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O Senhor manda falar para o pastor Lucas que ele vai te surpreender. Receba. E mais palmas. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Elisir. Mais palmas para Jesus. Que bênção, irmãos. Graças a Deus. Tem mais algum voz de Deus? Tem algum recado aí? Deus para passar para a igreja? Tem? Vamos receber o pastor Lucas com palmas. Glória a Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, enquanto a irmã finalizava a pregação, eu tive ali, o Senhor me mostrou algo e uma visão. Uma pessoa que se olhou para si, olhou que como que ela tivesse a situação dela de cabeça para baixo, meio que para baixo, sobre a sua vida espiritual ou até mesmo a sua vida normal. Mas ali eu fiquei a pensar e meditar nisso, e o Senhor ali então falou para, que assim dizer, para essa pessoa, glória a Deus, que por esse momento você tem, por esses dias, você tem lutado contra algo que de você mesmo, e começou a andar pelo caminho e começou a querer se desfalecer na tua vida, né? Que estava ali vamos se dizer, aumentando, né, a intimidade com Deus e tudo, e por esses tempos você ficou meio que se perguntar, pensando a respeito disso, e olhou-se como se estivesse meio de cabisbaixo, e o Senhor ali fala que você não está em falha e não tem errado, mas eu me alegrei por você estar lutando contra si mesmo, e quando você olhou e viu que estava de cabeça para baixo, não era isso, é porque você está de cabeça baixa, e a minha ali, luz, não teve como ali estás a passar por ti, mas foi pela tua sombra, e você viu a tua sombra que estava baixa. Aí o Senhor ainda te alerta, levanta a tua cabeça e coloque de pé e prossiga, porque o Senhor tem muito algo ali a te entregar e se fortalecer na presença dele. Por causa dessa luta você se encontrou assim meio de cabisbaixo, mas não se abaixe, levante a tua cabeça e você vai ver novamente a minha glória sobre ti, amém? Glória a Deus. É um irmão? Glória a Jesus. Glória a Deus. Não? Glória a Cristo, irmão José Omar, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, e eu via como um rato, até meio que, sei como posso explicar, ele passando sobre um lugar assim que tinha só ali um fio. Só que ele estava de cabeça para baixo e andando nesse fio, até percorrer do outro lado. E o Senhor fala que era uma armadilha que o inimigo estava armando para essa pessoa, e querer trazer sobre a vida dessa pessoa bagunça, né, na sua vida, ali espiritual. E o Senhor está ali cortando este mal para que você veja e compreenda da maneira certa. Amém? Que aquele rato simbolizava de uma maneira errante, mas o Senhor abre a tua vista hoje e assim te dá assim a vitória. Amém? Que você compreenderá melhor e verá que o inimigo não vai te enganar, porque você tem suportado. Amém? Glória a Jesus. É uma pessoa, irmão, não confirma se é homem ou mulher. Amém? Não. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso. A irmã Neuva recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor fala que tem uma bênção a entregar. Somente isso. Tem uma bênção a entregar. Amém? É um irmão. Glória a Deus. O Senhor não falou qual, mas é uma bênção a entregar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso, irmãos, aí. Recebe em nome de Jesus.
Lá na frente da oportunidade. Amém? Mais alguém, irmão? Mais alguém que não vai ter alguma coisa a dizer? Vamos receber o pastor Edson com palmas, tá bom? Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Rapidinho, só antes de eu esquecer, né? Vou falar logo aqui. Tem uma pessoa lá no meu trabalho e eu queria pedir, né, para oração, né, para a igreja em favor dessa pessoa, que ela morava lá no trabalho e ela passou mal, né? E desmaiou, bateu a cabeça e foi hospitalizada e tá. Ouvi lá de bocas lá que de 1 a 100 a chance dela é 1 ou 0 mesmo, né? Tá entubada lá e tá com meningite, atingiu o cérebro, né? E tá bem ruim. Hoje o pai dela foi lá pegar as coisas dela no apartamento lá e tava bem abalado, né? Aí é ruim você ver as pessoas, né? A gente não sabe nem como chegar sem falar, porque a gente conhece, sabe que só Jesus. E aí ele pediu oração, né? É Tâmara, o nome da moça, né? Se você lembrar, quando estiver orando, né? Se for da vontade de Deus, Deus faz, a gente ora, né? E Deus opera, amém? Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, eu estava vindo do trabalho, eu tive uma visão. E quando eu sentei ali, o Senhor continuou me mostrando, né? Eu vi uma pessoa, um irmão, glória a Deus, e esse irmão com uma espécie como se fosse uma bacia na sua frente. E ele estava passando o dedo assim, comendo algo, né? E até acabar. E ele dizia assim: acabou. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que é, mas algo aí, né? Que esse irmão você está esperando, ou está alçando, né? Mas eu vi esse irmão passando o dedo e comendo. E ele dizia assim: agora acabou. Ou seja, comeu tudo. Glória a Deus, seja lá o que for, esse doce aí o Senhor vai entregar para esse irmão até o final, amém? É de Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus, nosso irmão José Omar, receba em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, Senhor, Deus, somente até aqui eu agradeço a oportunidade. Lucas Pedroso, palmas. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. No momento que nosso irmão vinha aqui, glória a Deus, a oportunidade, o Senhor me fazia ver a visão que as portas estão abrindo para este irmão. Glória a Deus. É a respeito da obra de Deus. Nosso irmão missionário José Omar, se crer, receba. Glória a Deus. Grande a obra que o Senhor tem por intermédio de um varão que está em nosso meio. Porém, o diabo ele tem setado a mente desse irmão e muitas das vezes ele tem tido alguns pensamentos maus, cocheando em 2 pensamentos. O Senhor requer desse irmão que ele se achegue mais, faça um jejum prolongado e o Senhor vai repreender este mal e vai dar vitória para este irmão que está em nosso meio. Amém? É um irmão que é de Deus, não confirma, também não confirma, não vou insistir, eu lavo as minhas mãos. E agradeço a rica oportunidade. Mais alguém, irmãos? Não? Vamos receber o diácono Gabriel com palmas. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma lacraia ia pegar, glória a Deus, o bebezinho da nossa irmã Kaline. Mas o Senhor está dando livramento. Recebe em nome do Rei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo, glória a Deus, está lutando para tomar o cajado do nosso irmão Edisaí. Vigia, glória a Deus, para não perder o cajado. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão Lucas Pedroso, glória a Deus. Ouviu nosso irmão, glória a Jesus, em uma igreja que não é a igreja pentecostal do Filho de Deus. Que o nosso irmão
estava sem um paletó e estava ajoelhado lá. Satanás quer tirar ele daqui, leva ele para outra igreja mundana. Satanás quer enganar o nosso irmão, vigia. Glória a Deus, recebe em nome do Rei Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, glória a Deus. O Senhor está entrando com a providência na vida de 3 irmãs que estão aqui. A nossa irmã Rosiane, a nossa irmã Gideci e a minha esposa. Recebe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória. Então, amém, né, irmãos? Vamos terminar o culto a Deus? Bênção, vitória. Vamos receber o irmão Devani com palmas, que tem uma vez para. Só para dar um aviso para confirmar que domingo nós vamos sair daqui das 10, 8 horas aproximadamente, 8h10, enfim. E quem quiser ir para o evangelismo ali em Goiânia, vai se agilizando que nós vamos sair. O Valdir é que vai dirigir a Kombi. Então, os irmãos que quiserem já vai falando com eles direitinho, vai se alinhando para não ter surpresa. E esse ano vai ser diferente, né? No ano passado nós evangelizamos, fizemos um trabalho lá na feira hippie que fala, né? Mas esse ano vai ser nas proximidades do templo, em Goiânia, e teremos ainda um culto ao ar livre. Vai ser bonito o ar livre, com bastante gente, né? Então os irmãos se preparem e estejam se organizando para estar lá. Domingo, nós vamos sair daqui por volta de 8 horas da manhã, ali da sede. Obrigado. Glória a Deus! Vamos vitória, né, irmão? Vamos reunir mesmo. Se eu pudesse ir, né? Mas vamos ver o que Deus prepara. Então vamos orar a Deus, terminar o culto, e orar também pelas campanhas, né? Porque foi o primeiro dia da campanha. Tenho certeza que Deus operou e está operando ainda, né? Então vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, aqui, meu Pai, nós entregamos, ó Pai, o primeiro dia, ó Pai, dessa campanha, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor Jesus, cada um, Pai, vai sair daqui com as tuas bênçãos, em a vitória. Eu te peço, Senhor Jesus, a tua graça, a tua sabedoria, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, ó Pai, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Visita, ó Pai, aquela pessoa, ó Pai, que o pastor Ed colocou na tua presença, ó Pai. Visita, Senhor Jesus, aquele irmão, ó Pai, que o missionário colocou na tua presença, meu Deus. Visita, ó Pai, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todos bem alegres assim. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. E quem tiver oferta, irmão, coloca aqui para dar essa obra. É carne da sua ajuda. Eu quero chamar o pastor Lucas, o irmão Devani, para estar ungindo os irmãos aqui com azeite.